Vale a pena morar no interior? É essa a pauta do vídeo de hoje. Olha, a gente quase comprou um terreno para morar no interior, mas teve alguns pontos que a gente precisou ligar, e aí a gente desistiu de comprar. Mas venho trazer para vocês porque tem muita gente que tem essa dúvida, tá? E quando eu falo interior, não é aquele interior sertão, é um interior que tem sim, né, toda a sua estrutura, tem até pessoas em boas condições que moram lá. Mas eu vim trazer a minha perspectiva e o porquê que a gente desistiu, pelo menos agora, né, de morar lá. Então, vem comigo que eu vou falar tudo pra vocês. E se você tá pensando em morar no interior, pode ser que esse vídeo seja pra você, porque é importante você saber de coisas que você só vai saber se você tiver alguém que mora lá ou de alguém que fica muito tempo lá, como foi o nosso caso. E o primeiro ponto que eu vou trazer aqui é a questão da infraestrutura, tá? O local onde a gente cogitou morar foi em Fortim, no Ceará, e é uma infraestrutura relativamente boa, tá? Frente aos demais estados e cidades do Brasil. Sobre a infraestrutura, tem uma educação legal, tem um serviço de médico ok, né, para um serviço público. Porém, questão de infraestrutura em locais pagos, a gente já fica um pouco assim. Por quê? Lá, os médicos, né, por ser interior, eles cobram absurdamente caro. Para vocês terem uma ideia, uma consulta com o ginecologista com o preventivo são R$ 500. E aqui no Rio eu pago 120, 150. Então, essa é uma diferença muito grande, justamente porque a demanda é alta, que a população está aumentando, mas em compensação tudo é muito longe. Então eles se aproveitam das pessoas, né, que não têm condições de ter carro, de ir para o centro de uma forma mais confortável e cobram esse valor, tá? Outro ponto também, o interior que a gente estava pensando em ficar, ele ainda não é tão desenvolvido, tá? Por exemplo, tem a região de Aracati, que ela já tem cinema, ela tem mais variedades, mais opções de locais para comer, tem uma estrutura maior, entende? Tem uma rodoviária maior. Já no Fortim, não. Então, assim, é outro ponto estrutural também que a gente precisou pensar. Por quê? Se a gente fosse para lá, se mudar para lá, a gente tão cedo não ia querer comprar carro, tá? Porque, aliás, o terreno ia ser um investimento pra gente, ia ter que construir casa, comprar móveis, móveis que às vezes iriam ter que ficar aqui, né, no Rio, a gente ia ter que comprar lá. Então, a gente não ia comprar um carro de imediato, né? Então, a gente ponderou isso também. E é uma dificuldade muito grande para mim, porque eu sempre cresci em cidade. Na verdade, eu particularmente eu nunca me senti mal por morar numa cidade, né? Mas o meu marido, que ele morou um tempo no interior, então ele não gosta muito de cidade grande, mas eu super confortável, amo morar em cidade grande. Se eu pudesse morar em São Paulo, moraria no Alto do Ipiranga, que é pertinho do metrô. Gosto de ficar, gente, perto de metrô. Não gosto de depender de carro, tá? Eu gosto de ter metrô perto, ônibus perto, condução, Uber, para eu poder me virar, mesmo que eu não possa dirigir, entendeu? Basicamente é isso. E esse foi um dos pontos, né, que fez a gente pensar com relação a comprar lá e investir lá, tá? Essa questão da infraestrutura. Parte de médico, parte de dirigir, porque nem tudo é perto. Se você precisar ir para uma cidade lá, que tenha tudo como Aracati, por exemplo, você chega em 20 minutos, beleza? Mas sem trânsito. Porque se você botar um trânsito de cidade lá, você não chega nem 2 horas, porque é bem distante, é uma boa pista. Eu acho que talvez até mais de 2 horas. Então, assim, tem que se pensar em tudo, porque hoje lá é vazio, mas amanhã pode começar a dar trânsito, né? Então, não sei se valeria a pena ir para uma região assim, entende? Segundo ponto, e vou chegar no ponto de segurança, tá? Porque diferente do que muita gente pensa, as cidades do interior já não estão mais tão seguras quanto antigamente, mas eu vou chegar lá. Agora falando em questão de economia, né? Quanto que se gasta lá e quanto que se gasta no centro. Esse ponto é o que amolece o nosso coração, às vezes, inclusive o meu, para querer morar no interior. Por quê? Lá a diferença de preço que você come as coisas na rua prontas é absurda. Por exemplo, aqui no Rio eu pago R$ 20 no espeto de carne.
Vamos colocar 15. Vamos colocar 15 no espeto de carne. Lá você paga 8, você paga 7, entende? Aqui na praça, perto da minha casa, o espeto é 12, 10 a 12. Lá você paga 8, paga 6, entendeu? Se você for num shopping aqui, perto da minha casa, você já paga 20 no espeto. Lá, num lugar muito legal, muito arrumadinho, você paga 10, por exemplo. Então, esse é o ponto primordial, assim, que fez a gente querer ir para lá. Por quê? A gente reduziria, né, esses gastos e seria muito bom, porque morar ao ar livre, né? Querendo ou não, lá tem muita árvore, muitas pés de frutas que a gente poderia plantar, que a gente ama, ter galinha, ter essas coisas, é muito legal, né? Esse ponto é excelente. E o custo de vida lá, realmente, ele é bem mais baixo, quando você vai comer fora. Entende? Porque no mercado eu senti que é praticamente quase a mesma coisa. Praticamente, algumas coisas são mais baratas, outras coisas são mais caras. Então, também não sei se valeria a pena pensando assim, eu não vou comer todo dia em rua, entende? Então, não sei se também seria jogo a gente ir pra lá por causa disso, entende? Outro ponto também que faz a gente pensar é a questão da cidade turística, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em Arraial do Cabo, Cabo Frio, que são regiões que as pessoas vão muito para turismo, acontece uma coisa muito chata com os moradores. Sempre que a cidade enche, falta energia, falta água, então vira um verdadeiro inferno, né? Então a gente também pontuou isso. Embora Fortim seja bem maior, né, do que Arraial e Cabo Frio, pelo menos ali na região do centro, né, eu fiquei na dúvida, né, se isso no futuro não poderia afetar, até porque a região de Fortim, ela tá cada vez ficando mais conhecida, tanto por pessoas do estado do centro, né, do centro do Ceará ali, como também de pessoas de fora. Então, por exemplo, eu vou lá há 14 anos. Hoje em dia, eu tenho visto muito mais pessoas paulistas, mineiros, e antigamente a gente só via francês. Hoje em dia tá ficando mais misturado. Então, tem que se pensar nisso também. E outro ponto também, né? Se a cidade começa a receber gente de todo tipo, a questão da limpeza da cidade, da limpeza sonora, ela já começa a ficar comprometida. Porque se muitas pessoas vão para lá, e pessoas de todo tipo, né? Gente que faz baderna, gente que não tem aquela higiene, né? Como as pessoas do interior. Então acaba que isso tudo fica comprometido na região. Isso foi outro ponto que fez a gente se questionar sobre ir realmente morar lá. Outro ponto também que fez a gente pensar muito sobre morar lá é a questão de você ficar longe dos principais centros empresariais. Porque eu e meu esposo, a gente trabalha, temos CNPJ. Então, ficar perto de São Paulo é muito bom pra gente. Sem falar que é uma cidade que a gente é apaixonado, a gente ama São Paulo. Então, o nosso receio foi comprar algo lá do interior de Fortaleza. E depois, por a gente não ser rico ainda, a gente fica muito limitado a chegar em São Paulo, porque a passagem, obviamente, é mais cara, o tempo também, né, de viagem é bem maior. Então, a gente também ponderou isso, tá? A gente precisa ainda ficar muito perto de centro devido a isso. E um ponto profissional também é que a gente não sabe o dia de amanhã. Dependendo das parcerias que eu vá precisar fazer, e algumas que a gente já faz, eu não posso ficar muito distante de centro, porque é onde as empresas acontecem. Então, foi outro ponto também que a gente precisou pensar, ponderar se realmente ia valer a pena se meter no meio de interior na fase de vida que a gente está agora, entendeu? Clima. O clima lá é excelente, tá? Eu não posso falar de todos os interiores, mas o clima do Ceará é muito bom, quase não chove. Mas é aquilo, né? Se você for morar longe do centro, você já tem que contar que se você for morar muito para dentro, às vezes para você ter que andar muito tempo para pegar uma condução ou algo do tipo, fica muito incômodo, né? Porque o sol também é muito quente. Então, sempre quando você for morar, você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar em clima, se alaga, se o chão é fértil, tá? Isso é um ponto importante.
quando você vai comprar um terreno no local, você precisa se informar, especialmente porque tem regiões que vendem lotes e ainda não existem casas, porque é muito deserto ainda. Então você não sabe se aquele solo é fértil. A gente encontrou um terreno que tinha uma lavanderia do lado, então a gente já sabia que o solo era fértil, já tinha até um poço artesiano, já estava tudo murado, tal. A gente estava para comprar, foi quando a gente decidiu que não era o momento devido a esses pontos, né? Então a gente sabia que ele era fértil, porém eu fui conversar com o dono de uma imobiliária lá e ele estava explicando para mim que era para tomar muito cuidado ao comprar os terrenos, porque tem parte daquela região que elas foram habitadas por posse. Então, lá atrás, parece que aqueles terrenos foram cedidos por posse para aquelas pessoas e elas não têm direito, né? Elas não são donas, talvez por uso capião, mas assim, parece que isso vai passando de pessoa para pessoa, então não tem como ter uma certeza se a pessoa realmente mora ali há muito tempo ou não. Então, esse é um ponto que tem que observar. Sempre que você for querer comprar algo, sempre conversa com os vizinhos, né? O bom de interior é isso, que todo mundo sabe, conhece todo mundo, sabe da vida de todo mundo. Então sempre procura conversar para você não cair numa furada também com relação a terreno, porque tem gente também, né, lá que vende o mesmo terreno para várias pessoas e depois disso dá um bolo terrível. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar. Graças a Deus, né, quando a gente foi pensar em comprar, a gente tem amigos, né, lá e tudo, então fica bem mais fácil, né? Mas assim, se você não tem conhecido, vai bem devagar, não se afoba, desconfia de promessas muito mirabolantes, quando o vendedor começa a ceder muita vantagem para você, que pode ter algo errado. E por fim, vou falar sobre a segurança, tá? A segurança vai ser um ponto que eu vou trazer aqui, vou falar a nível de Brasil, tá? A nível de Brasil, o país, ele não dá segurança pra gente, né, nenhuma, porque não tem leis fortes que faça as pessoas pagarem por aquilo que elas fazem. Então, se elas não precisam pagar pelo que elas fazem. Simples assim. No interior, quando eu comecei a ir pra lá há 14 anos, gente, não tinha nada, não tinha pichação, não tinha pichação de nada remetendo a coisas ilícitas, nada, não tinha, era mó sossego. Era silencioso, parece que as pessoas elas tinham uma outra mentalidade, uma mentalidade realmente próspera, uma mentalidade de pessoas do bem, né? De uns anos pra cá, eu já comecei a ver algumas coisas, né? São indícios de que a região ela está se tornando foco de coisas que no futuro para morador pode acabar se agravando. Então, o que acontece? Isso foi o ponto que fez a gente totalmente desistir de morar lá. Por quê? O meu marido, ele preza muito pela questão da segurança. Eu já nem tanto, tá? Eu cresci no Rio de Janeiro, gente. Então, por favor, né? Eu sobrevivo, né? A gente não tem medo. A gente não tem medo, porque se a gente tiver medo, a gente entra numa crise de pânico e a gente simplesmente não faz mais nada na nossa vida. Porque se você for morar no Rio de Janeiro com medo, você simplesmente trava, você não faz mais nada. Então, sempre saí sozinha, sempre me virei sozinha, sempre fui trabalhar sozinha, isso desde os meus 15 anos, tá? E graças a Deus, Deus sempre comigo, nunca fui assaltada, nunca me aconteceu nada. Então, eu sou acostumada a essa vida. Não quer dizer que assim, eu acho normal, não é isso, mas ou você se adapta e vive, ou você vai viver com medo, vai viver limitado, com medo de tudo. Então, isso daí pra mim nunca foi uma opção. Sempre tive que ser forte, sempre tive que ser confiante, sempre tive que viver. Porém, meu esposo não, ele já quer ir para um lugar seguro. Só que no interior isso tem mudado. A gente já tem sabido, se vocês colocarem aí, né, notícias de Fortaleza, tanto do centro como do interior, já tem regiões sendo invadidas, já tem regiões em que estão cobrando taxa de morador, já tem região em que está acontecendo atrocidade, pessoas estão sendo encontradas sem... tá acontecendo muita coisa, né? É só vocês darem uma pesquisada, não vou ficar falando aqui, até por causa da visualização aqui, né? Não sei se eu posso falar alguma coisa e o YouTube entender que eu tô falando algo negativo, mas a gente sabe tudo que tá acontecendo no interior, tá, gente? Corte de fio, de internet. Então, coisas que antes eram só do centro, está acontecendo de dentro para fora, ou seja, do interior para chegar até o centro, né? Algumas cidades está acontecendo isso. E, infelizmente, né, com o estilo de governo, né, com o tipo de governo que a maioria dessas regiões defende,
isso está sendo muito mais fácil de acontecer. Então, infelizmente, né, quem defende um lado do bem, né, um lado que não tenha certas coisas, está tendo que conviver com isso, né, por causa de pessoas que votam errado, pessoas que aceitam certas coisas e acham que é bonito, acham que é normal. Então, no interior, as cidades do interior, elas já não estão mais como antes. A gente já vê uns comportamentos, sabe, esquisitos, umas ostentações, né, que a gente sabe de onde que vem. A gente já vê pessoas, né, com comportamentos que incomodam outras pessoas, né, se assim eu posso falar, né, dessa forma. Então você vê que está tendo uma desconstituição do que é interior, sabe? Então pensando nisso, pensando no interior que eu visito, né, que é o de Fortaleza, no Ceará, a gente decidiu não ir agora, porque a gente acha que a gente faria um investimento no lugar que depois não valeria a pena. Tipo assim, pegar, investir no lugar e depois, putz, caraca, tá a mesma coisa ou tá pior do que onde a gente estava. Então, a gente preferiu esperar. Porque fazer as coisas sem a direção de Deus, fazer as coisas muito afobado, né? E sem necessidade, gente. Tá? Sem necessidade, porque a gente aqui não mora em comunidade nem nada, a gente mora próximo, mas a gente não mora em comunidade. Então não tem necessidade desse desespero, entendeu? Aí a gente decidiu por esperar, porque tomar uma decisão precipitada quando você não é rico, quando você tem recursos limitados, pode acabar com a tua vida. Tipo assim, acabar 30 anos da sua vida assim, ó. Então, a gente decidiu não comprar por causa dessas questões. Segurança, que já não é a mesma coisa. A saúde, né, que quando é paga, acaba ficando muito caro, porque tem poucas opções, né? E a gente não pretenderia comprar um carro logo de início. A questão da alimentação, que só valeria a pena se a gente fosse comer fora todo dia, né? Porque realmente é uma diferença muito grande de preço, gente, tá? Muito grande mesmo, tá? E pela questão, né, da paz, assim, da tranquilidade, mas que, como eu falei para vocês, dependendo da qualidade de pessoas que vá para aquela região, a questão da limpeza sonora, ela já também não seria a mesma coisa. Então, como a gente está vendo que isso está mudando muito rápido, né, nos últimos 5 anos, assim, foi uma mudança bem rápida, a gente preferiu esperar, tá? E eu queria saber de você agora. Você está pensando em morar no interior? Você já fez algumas pesquisas? Eu tô pensando agora em começar a conhecer mais o interior de São Paulo, porque como eu falei para vocês, eu sou apaixonada por São Paulo. Porém, a gente já conheceu Campinas, né, Valinhos. Eu quero conhecer outras partes mais perto da praia, mas eu sei que perto da praia eu fico muito longe do centro, mas tenho vontade de conhecer, até mesmo para tirar férias, descansar um pouco e gravar conteúdo aqui para vocês. E coloca aqui nos comentários o que você acha, né, de tudo isso que eu falei. E se você mora no interior, se realmente isso está acontecendo também em outras regiões do interior brasileiro, tá? E se você gostou desse comentário, desse vídeo, né, desse vlog, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa a tua opinião. Vamos trocar ideias, vamos fortalecer essa comunidade, tá? E até o próximo vídeo.